Em nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a degradação e preservação ambiental. Então, vocês vão deixar o material de vocês de geografia aí separado. Primeiro vocês vão ver a explicação da tia, vão ver e vão ouvir. Que venhamos ter uma ótima tarde de estudo. Então, vamos lá à nossa aula de geografia. Degradação e preservação do meio ambiente. Mas o que é degradação? Degradação, ele tem o conceito de destruir, de estragar. É a destruição, é a degradação da natureza. Degradação ambiental é a deterioração do meio ambiente através do esgotamento de recursos como o ar, a água, o solo. É a destruição dos ecossistemas, a destruição e a extinção da vida selvagem, do seu habitat. É a poluição. Degradação ambiental é definido como tudo e qualquer alteração, a perturbação do meio ambiente, considerada prejudicial ou indesejável. As principais causas da degradação ambiental são o aquecimento global, o desmatamento, a superpopulação e a poluição dos danos ambientais na forma da perda de cobertura verde e a perda da biodiversidade, grandes aterros, o aumento da poluição do ar, da água, do solo. Então, essas são as principais degradações que o meio ambiente vem sofrendo. Então, aqui nós temos duas imagens de degradação. Uma poluição ambiental e a outra que está o quê? Fazendo a degradação do solo e das árvores. Assim também causando a degradação da parte verde, da cobertura verde do solo. Então, degradação ambiental no Brasil. Os humanos têm
desmatar a natureza ao seu favor para construir casas, prédios, shoppings, fábricas e para usar o material para fazer objetos e mais. Com isso, causa aquecimento global e outros problemas. Então, o que é degradação ambiental? Degradação tem um sinônimo de destruição. Então, dessa forma, degradação ambiental significa um desgaste, devastação ou estrago da natureza. São todos os processos que ameacem a capacidade de um ecossistema de sustentar a vida. Aqui nós temos outra imagem muito comum que vemos por aí. O rio Tietê, por exemplo, era um rio limpo. Hoje é o rio sujo. Então, aqui nós temos a poluição. A poluição pode ser definida como a introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades físicas ou químicas ou biológicas desse meio, afetando ou podendo afetar, por isso, a saúde das espécies animais ou vegetais que dependem ou tenham contato com ele, ou que nele venham a provocar modificações físico-químicas nas espécies minerais presentes. Então aqui tem um homem numa canoa improvisada, passando pelas águas sujas de um rio. As queimadas é um processo bastante comum em grandes plantações para promover a vegetação existente anteriormente. Tem como objetivo a fertilização do solo, mas em contrapartida o bioma pode deixar de ser equilibrado, de ter o seu equilíbrio. E a fauna corre o risco de ser devastada. E o desmatamento é o principal motivo para o desmatamento ser tão recorrente no Brasil. São as grandes produtoras agrícolas. Grandes extensões de vegetação nativas são destruídas para que o plantio possua mais espaço para cultivo. O efeito estufa é o gás carbônico que é produzido na Terra. Encaminha-se sempre para a atmosfera e, quando em excesso, aprisiona os raios solares na parte de dentro. Assim, contribui para o avanço do aquecimento global. Então, vamos preservar o nosso ambiente. Mas de que maneira? Algumas dicas são essas: economizar água, economizar energia elétrica, zelar pela vegetação local, plantar árvores. E outra coisa muito importante e produtiva é a reciclagem. O que significa preservação ambiental? O planeta Terra pode ser considerado como um organismo vivo e, como tal, seus sistemas precisam estar sempre em equilíbrio, considerando ações de conservação e preservação ambiental para que os seres vivos se reproduzam. Toda atividade que se presta a manter uma ou mais espécies animais ou vegetais vivas e em condições de se reproduzir é voltada à preservação. Preservar, portanto, é a única forma de se garantir a sobrevivência, não só de outras espécies, como a da própria humanidade. Imagine que a vida na Terra é como um castelo de cartas. Se você tirar
uma espécie qualquer é extinta ou outra em vias de extinção, como em uma reação em cadeia. O seu desaparecimento provoca uma série de efeitos danosos à vida na Terra como um todo. E por tabela, todos sofremos com a redução da biodiversidade, não importa se aqui ou em outros continentes. Preservação das espécies. Como você preserva as espécies? A caça ilegal, o desmatamento e a poluição de todos os tipos prejudicam muitos dos seres vivos. A cada ano, a lista de animais em extinção aumenta. Se criarmos um top 10 com os animais extintos, este ano provavelmente teríamos que editá-la. Tem um acento agudo aqui no A, tá? Antes do ano terminar. No site do Ministério do Meio Ambiente e também no site do IBAMA, a lista de animais em extinção é atualizada constantemente. Diversas espécies de animais podem se extinguir. Essa extinção pode se dar por processos naturais ou por decorrência das atividades ilegais feitas pelos humanos. As ações do homem são um dos fatores que mais afetam e contribuem para a extinção de várias espécies de animais e plantas. Mas do mesmo modo que o homem destrói para se beneficiar, ele não percebe o quanto a extinção de alguns animais e plantas pode prejudicar sua vida. Preserve, não corte ou pode árvores sem autorização. Além de proibido, é crime ambiental. Preserve a vegetação nativa. Não altere cursos d'água, poços artesianos, somente com autorização. Não mantenha animais silvestres em casa. Faça a separação do lixo reciclável. Não jogue lixo em vias públicas e nem em áreas verdes. Recicle ou reaproveite tudo o que puder. Reduza o consumo de materiais plásticos, como sacolas plásticas. Mantenha seu veículo, também tem outro acento ali, um acento agudo, veículo, com a manutenção em dia e regulado. Ande de bicicleta ao invés de carro. Faz bem ao meio ambiente e à sua saúde. Não utilize excesso de veneno em plantações, óleos agrotóxicos aí. Não jogue óleos na rede de esgoto. Não desperdice água. Esse é o bem mais importante que temos. Economize em energia elétrica. Faz bem para o bolso também. Conscientize as pessoas e crianças da importância de cuidar do meio ambiente. Cuide da higiene. Influencie a coleta de materiais não degradáveis. Então, essas são algumas dicas de preservação, tanto ambiental e ainda serviu para preservação de espécies animais, vegetais e a nossa também. A preservação do meio ambiente e seus recursos naturais. O homem é parte integrante da natureza, desde o seu surgimento na Terra. Sempre contou com o que ela lhe oferecia, como alimento, água e abrigo, itens essenciais para a sua sobrevivência. Em todas as etapas históricas, a humanidade fez uso da natureza, primeiramente para o seu próprio sustento. São considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário para o homem e que se encontra na natureza. Um atributo notável da água é ser bem múltiplos usos, destinando-se aos mais diversos fins, como abastecimento público, geração de energia elétrica,
navegação, dessedentação de animais, suprimentos industrial, crescimento de culturas agrícolas, conservação da flora e da fauna, recreação e lazer. O solo também nos proporciona várias funções, tais como principais substratos utilizados pelas plantas para o seu crescimento, H2O e nutrientes, e disseminação, reciclagem e armazenamento de nutrientes e detritos orgânicos, controle do fluxo da água e ação protetora da qualidade da água subterrânea, habitat para a fauna e o solo, entre muitas e muitas funções. As árvores desempenham um importante papel na produção de oxigênio. Estudos demonstram que florestas antigas, equilibradas, produzem a mesma quantidade de oxigênio e gás carbônico, sendo por isso importante o plantio das novas áreas verdes, pois árvores jovens produzem mais oxigênio do que gás carbônico. Esses recursos naturais que estão sendo considerados limitados são chamados de potencialmente renováveis, mas muitas vezes retribuímos para o meio ambiente a poluição, como hídrica, que envolve a degradação da qualidade ambiental, resultante da atividade que, direta ou indiretamente, lança matéria ou energia nas águas em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, tornando-a imprópria para o consumo ou a utilização para outros fins. A poluição do solo, que é causada por rejeitos perigosos, agrotóxicos, pela queimada, por atividade de mineração e pelos cemitérios horizontais. O líquido que é liberado da decomposição dos corpos pode penetrar em determinados tipos de solo, contaminar o lençol freático e proporcionar proliferação de micro-organismos e outras poluições que afetam o nosso meio ambiente. Claro que não deve ficar de fora o desmatamento. O problema do desmatamento pode causar interferência negativa sobre o clima, os recursos hídricos, os solos e principalmente sobre os seres vivos. Muitas vezes esquecemos que nós somos parte da natureza, por mais que estranhamos características que nos diferenciam dos outros seres vivos que compõem o meio ambiente. Isso não nos dá direito de usá-lo como bem entendemos. Então vamos preservar o meio ambiente. Cada um fizer a sua parte, podemos reduzir os danos causados ao meio ambiente e preservar nosso planeta para que as gerações futuras também possam usufruir dos recursos naturais tão importantes para a nossa existência.